bem-vindos à nossa live. Então, essa live é para falar um pouco sobre o novo protocolo de neuromodulação que a gente está trazendo, né? Que a gente está implantando aqui na clínica. E falar um pouco sobre pedagogia e crianças com dificuldade de aprendizado, que a Josi vai falar, que a Josi trabalha comigo, ela é neuropedagoga. Então, eu vou começar. Todo mundo aí, tranquilo? Podemos esperar mais um pouquinho ou não? Acho que já pode começar, né, Paty? Acho que sim, temos 11 pessoas, eu não sei se tem mais alguém para entrar, mas aí acho que vai... Tá chegando, né? É, Então tá. Patrícia vai coordenar essa reunião. Vocês, qualquer dúvida, vão escrevendo no chat e ela vai repassando para mim, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela. Então, hoje nós vamos falar sobre a otimização neuropsicofísica braquiocefálica, né? Cérvico-braquial, né? Que é NPPO, otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, tá? Por que cérvico-braquial? Isso a gente vai falar depois, mais tarde, mas é porque a estimulação acontece na região cervical, na região escapular, cérvico e braquial, tá? A otimização neuropsicofísica, que é a mais utilizada, né, é o protocolo mais utilizado de todos os protocolos existentes de neuromodulação com a tecnologia REAC. Existe mais de 60 protocolos, né, mas a otimização neuropsicofísica é a base de todas as estimulações que é feita. A grande maioria, mais dos 30 protocolos existentes, são só para pesquisa clínica, mas os outros protocolos são utilizados clinicamente e são disponíveis aos terapeutas, mas esse aqui é a base. A estimulação neuropsicofísica é o protocolo mais utilizado e mais eficiente e é a base de qualquer outro tratamento, né? Ele é usado no Brasil desde 2014, né? Já está há 6 anos no Brasil esse protocolo. E ele otimiza as respostas individuais dos pacientes aos estressores ambientais que podem induzir a uma ampla gama de distúrbios patológicos. O trabalho, basicamente, da neuromodulação, ele se baseia na resposta ao estresse ambiental. Então, a parte do princípio, e vários pesquisadores já na área já sabem disso, que a maioria das doenças, principalmente as doenças crônicas, elas vêm através das doenças psiquiátricas, né, também, elas vêm através de um estresse ambiental em que existe uma resposta, ou um estresse ambiental contínuo, que vai levar a uma resposta crônica a esse estresse, levando a uma doença. A maioria das doenças está relacionada com os estresses ambientais, inclusive as doenças genéticas, né? A indicação de uso... Indicações de uso da otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, tá? A indicação do uso da otimização neuropsicofísica e a neuropsicofísica cérvico-braquial são as mesmas, com um foco maior em determinadas situações, principalmente, né, no distúrbio do comportamento, no distúrbio do humor e no distúrbio do movimento e em sintomas específicos da dor. Diferenças técnicas e científicas entre os protocolos ONPF e ONPF-CB, tá? A otimização neuropsicofísica, né, que é a tradicional, que a gente vai falar da via longa, né? A tradicional é a via longa e aqui a gente está a psicofísica cérvico-braquial é a via curta. A nossa tradicional otimização neuropsicofísica, que a gente tem feito nas crianças na maioria das vezes, ela vai lidar com a reação do alarme ao estresse, tá? E é definida como a via longa, né? Descrita pelo neurofisiologista americano Joseph Ledoux. A otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, que a gente está implantando agora, ela vai lidar com a reação de alarme ao estresse pela via breve. Age diretamente na amígdala, no sistema hipotálamo hipofisário, tá? E no tronco cerebral, certo? Quem foi Joseph, né? Joseph Ledoux? O que é via rápida e o que é via breve dentro da neuromodulação, né? Foi um neurocientista americano, a pesquisa dele se baseia em circuitos de sobrevivência, incluindo seus impactos nas emoções como medo e ansiedade. Ele que primeira vez cunhou o nome de via breve e via longa, são termos cunhados por ele.
E esses termos, você vê bastante o conteúdo da pesquisa dele no livro Cérebro Emocional, de 1996. Ele descobre as duas vias sensoriais responsáveis pela resposta ao medo, ambas passando pela amígdala cerebral. Então, a amígdala tem um processo uma parte muito importante dentro da reação ao estresse e ao medo ambiental, principalmente as fobias e as alterações emocionais relacionadas às fobias. Ele usa a expressão estrada baixa, né? Caminho subcortical rápido, responsável pelas respostas comportamentais rápidas. E a estrada principal, fornecendo, são dois termos, né? Fornecendo informações corticais mais lentas, mais altamente processadas. Então, a via baixa, ele considera a via rápida, e a estrada principal, a via longa, tá? Junto com a pesquisa de Elizabeth Phelps, que se junta a ele nesse trabalho, ele começa a entender as respostas exageradas em transtorno de ansiedade humana. E junto com a pesquisadora Maria Morgan, nos anos 90, ele faz a conexão entre o córtex pré-frontal medial e a amígdala, que são órgãos importantíssimos dentro da resposta ao estresse e ao medo. Aqui está o cérebro, né? E aqui estão os órgãos envolvidos nessa resposta ao medo, o córtex pré-frontal, né? A amígdala, né? Que são duas, na realidade, uma fica no hemisfério direito e outra no esquerdo, o hipotálamo e o tronco cerebral. Então, a via cérvico-braquial, ele vai agir principalmente neste tronco cerebral e aqui. E vai otimizar essas conexões com o córtex pré-frontal. Então, tronco cerebral, amígdala, né? E o que faz, né, qual é a responsabilidade do tronco cerebral? Ele é responsável pelas reações emocionais, a produção de norepinefrina, que é responsável pela alegria e tristeza, raiva e ternura, é responsável também pelo ritmo da vigília e do alerta. Todo mundo sabe que as crianças autistas têm uma grande dificuldade em coordenar vigília e alerta, né? Dificuldade de perceber a alegria, né? Uma tristeza exagerada, muitas vezes alternando humores, né? Crianças que uma hora estão alegres, outra hora estão tristes, raiva muitas vezes absurda, né? E a amígdala. A amígdala cerebral, ela tem uma grande função, né? No comportamento, principalmente nas manifestações das reações emocionais, mais relacionadas com o medo. Existem trabalhos também mostrando que a amígdala é um dos componentes muito importantes da fala, porque ela também é responsável pela memória. Então, para você falar, você precisa ter memória. Então, quando você otimiza a amígdala, você melhora muito o aprendizado da fala, tá? As atividades emocionais de ordem maior, como amizade, amor, afeição, exteriorização do humor e principalmente dos estados de ira, medo e agressividade, a amígdala tem um grande papel na modulação e na percepção dessas sensações. Você veja, se você for perceber, as crianças autistas se encaixam em tudo isso, né? Você veja como já existem trabalhos mostrando que a amígdala das crianças autistas, né, elas têm o maior problema justamente pode ser ali na região no sistema límbico, né, que é um dos grandes problemas nas crianças autistas, é a questão do sistema límbico que está alterado, tanto nas suas vias curtas como nas suas vias longas, como eu falei na outra live, né? Então, atividades emocionais de ordem maior, como amizade, amor, afeição, exteriorização do humor e principalmente o estado de ira, medo e agressividade. Sistema moderador da memória, é um importante órgão quanto à memória. Então, ele deve provavelmente funcionar muito no mal de Alzheimer, né? Área importante para o aprendizado, né? Eu tirei esse material do Júlio Rocha do Amaral, certo? Então, qual é a principal ênfase que a gente dá na via curta da neuromodulação, né? É justamente o que mais traz para a gente a via curta, além do que a gente fazia antes, que é a via longa, né? Então, fica claro para todo mundo que a via curta, ela vai atuar muito mais no medo, né? Nas expressões fóbicas, que a criança autista tem demais, né? Então, ela vai muito mais